Hoje nós iremos ver uma aula de gráfico. Hoje o gráfico é uma das coisas assim muito importantes dentro de uma empresa, porque o gráfico ele representa uma planilha, assim que você tem que enxergar. Como assim representa uma planilha? Vou dar um exemplo prático. Aqui nós temos nome e idade. Eu vou colocar aqui Maria, Pedro e Ricardo. Então a Maria tem 79 anos, o Pedro tem 25, o Ricardo tem 10. Então você olhando para uma planilha dessa, ó, vamos usar a formatação como tabela. É uma formatação interessante porque automaticamente você tem a formatação pronta, né? Eu vou pegar esse modelo verdinho, minha tabela tem cabeçalhos? Tem sim, nome e idade, ok? Está formatado. Se eu pegar e olhar quem é o mais velho? Maria. Quem é o mais novo? Ricardo. Aqui eu estou falando de 3 itens. E quando nós temos uma planilha de preços, valores, para saber o maior produto, menor produto, mais caro, mais barato, melhor aluno, o aluno, o pior aluno, que tirou maior nota, o que mais veio, o que menos veio. Às vezes nós temos planilhas que tem, por exemplo, como de empresas grandes, mais de 1000 produtos listados. Então, como que você vai fazer uma comparação visual se você tem que olhar aqui o primeiro item e poder fazer comparar com o primeiro? Aí que entra em ação o gráfico, porque o gráfico o que que é? Nada mais é do que um desenho que representa as colunas, como a coluna do nome, fazendo a comparação dos valores. E até por isso que na hora de fazer uma planilha para fazer gráfico, você tem que tomar muito cuidado e colocar o valor correto, porque o gráfico deve ser feito com dados comparáveis, por exemplo, idade, peso, altura, o maior, o menor, o mais caro, o mais barato. Jamais colocar data de, por exemplo, CPF, CEP, endereço, nome do pai, nome da mãe, número da rua, porque são dados comparáveis para o Excel. Então o gráfico ele deve ser feito com dados comparáveis, né? E que tem uma lógica, como idade, tem uma lógica de comparar o mais velho e o mais novo. Então você vê, gente, fazer gráfico é a coisa mais simples do mundo. Por quê? Seleciona a tua planilha, inserir. Aí você escolhe aqui, olha quantos modelos eu tenho. Colunas, linhas, pizzas, barras, áreas, dispersão e outros gráficos. E quando você entra no item, ele aparece vários, ó, que nem coluna 2D, coluna 3D tem 4 modelos, cilindro tem 4 modelos, cone tem 4 modelos. Então você escolhe o qual você quer. Eu gosto sempre dos primeiros de cada um, porque eles são bem simples de ser feita a leitura. Então vamos gerar um gráfico. Está selecionado? Está selecionado. Tem título? Tem título. Agora nós vamos em coluna, por exemplo, e vamos pegar aqui o coluna 3D. Meu gráfico está pronto. Olha que simplicidade. Maria, Pedro e Ricardo. Pelo gráfico eu sei quem é o mais novo e quem é o mais velho. Se eu fizer uma modificação na planilha, automaticamente vai modificar o seu gráfico, porque o gráfico ele fica ele fica interligado aos dados. Por exemplo, Maria, não, ela não é 79, é 9. Eu coloco 9 lá e teclo Enter, olha o que ele fez. Automaticamente o Pedro, então, é o mais velho, o Ricardo é o segundo mais velho e Maria é a mais nova, né? Então, isso que é o legal. Então, gente, gráfico é uma coisa simples de ser feito, mas volto a falar, ó, eu vou agora para Plan 2 e eu vou gerar um gráfico de pizza. Gerei o gráfico de pizza. Opa, mas por que meu gráfico saiu em branco? Porque não existe uma coluna para que eu possa fazer este gráfico. Como não existe uma planilha base para fazer o gráfico saiu em branco. Tanto que se eu chegar agora aqui e colocar produto e valor, e vamos colocar aqui, ó, arroz, feijão, farinha, café, açúcar. Aí vamos colocar os preços. 9,50, o feijão vamos colocar 7,90, trigo 5, farinha 7,80, o café 17 e o açúcar 5,90. Lembrando que sempre é muito importante você dar uma formatação rápida, que nem eu coloquei R cifrão, e fiz aqui como tabela. Agora vou colocar o modelinho azul. Olha que interessante. Agora,
olhando para os meus dados, olhe comigo, qual que é o mais caro? Café. Qual que é o mais barato? Trigo. Mas vocês viram como tem que dar aquela pausa para procurar? No gráfico isso já não acontece. Inserir. Está pronto o meu gráfico. Qual que é o produto mais caro? Café. Esse verde aqui. Qual que é o produto mais barato? Opa, mas tá difícil, os pedacinhos estão quase iguais desses dois, eu não sei dizer qual que é o mais barato. Por isso que aqui em cima nós temos como alterar o layout do gráfico. Então eu posso colocar um gráfico onde apareça os valores dentro ou uma porcentagem. Aí através olha que legal. Agora eu sei que o meu gráfico, o mais barato é o trigo e o caro é o café. Pessoal, gráfico é simples de ser feito. Por isso você tem que fazer uma boa planilha para você poder gerar um gráfico. Ok? Vamos fazer agora um treinamento? Vai pegar a tua apostila de Excel básico. Estou rolando assim porque algumas apostilas estão com a numeração diferente. Então você vai, depois da aula, aqui para mim vai ser na página 21. Veja lá, nós temos aqui treinamento de gráfico. São 4 treinamentos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Primeiro, você vai ler o que está pedindo e vai fazer o gráfico que pede aqui em cima. Então, por exemplo, o primeiro diz assim, gráfico tem que ser um gráfico de pizza. É um controle de vendas. Então, se é um controle de vendas, você sabe que vai ter que ter 2 colunas, sempre. Título da primeira coluna, então você vai ver mouse e MTech, mouse, teclado, então é produtos. Então você vai lá no Excel e você coloca lá, produtos. Valores que eu tenho do lado é unidades. Então se é unidades, então o título pode ser unidades. Bem, aí você pega o primeiro produto, mouse MTech. Legal, então mouse MTech. 256 unidades. Aí teclado 248, impressora. Quando você terminar, você seleciona, formata como tabela, para aprender já a trabalhar a formatação de tabela. Formatou como tabela, gera um gráfico que está pedindo de pizza. Então vamos lá, gráfico de pizza. Legal, meu gráfico está pronto. Vai ser uma coisa simples, só gerar os gráficos. Na Plan 1 você vai fazer o primeiro, na Plan 2 o segundo, na Plan 3 o terceiro e clica aqui no inserir planilha para fazer a Plan 4 para o quarto gráfico, porque são 4 gráficos. O segundo é um gráfico de colunas para situações onde tem os gastos e o valor gasto. O terceiro é um gráfico de barras para a folha de pagamento, então os funcionários e o salário. E o terceiro é um gráfico, o quarto é um gráfico livre, onde você vai fazer o gráfico que você quiser. Monta um gráfico bem legal, faz uma planilha legal, formata como tabela e monta. Esse é o seu treinamento. Assim que terminar, você salva. Se tiver alguma dúvida, anota esta dúvida para que seja esclarecida com o professor. E daí, na próxima oportunidade, você vai perguntar ao teu professor o que não conseguiu e o que conseguiu. Muito obrigado, um abraço e tenho uma ótima aula e ótimos gráficos.